Pode começar, Beth. Ótima noite a todos. Hoje o nosso tema é como o Reiki pode ajudar no medo. Nós vamos trazer esse assunto com várias contribuições aí. E só que agora primeiro a gente vai apresentar, eu vou estar apresentando a equipe. Isso. Meu nome é Elizabeth Braga Sanches, sou psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta integrativa. Reikiana nível 2. Próximo slide. E a equipe de Reiki também que vou estar apresentando. As fundadoras, Camila Marques Jarita Vijaya, mestra de Reiki, médica veterinária, terapeuta integrativa e psicanalista, fundadora e idealista do grupo. Andréia Marangoni, Padma Gautami, mestra de Reiki, artesã e terapeuta integrativa. Próximo slide. As mestras Maria Celina Zaboto, Deva Chandra, mestra de Reiki, terapeuta integrativa. Gilberta Barbosa, Maniprem, mestra de Reiki, terapeuta integrativa. Giovanna Oliane, reikiana, nível 2, terapeuta integrativa e confeiteira. Suzana Uena Oyama, reikiana, nível 2, auriculoterapeuta, fitoterapeuta e artesã. Próximo. Ivete Gouveia, reikiana, nível 1, fisioterapeuta, psicanalista e terapeuta integrativa. Todas unidas realmente aí para a gente estar trabalhando aí o Reiki à distância e contribuir também com novos conteúdos, várias reflexões para que as pessoas que cheguem aqui, inclusive, possam estar se apropriando de conhecimento e poder discernir aquilo que também nos proporciona um bem-estar, com uma ferramenta o que é o Reiki. Bom, relembrando, né? Hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre Reiki. O Reiki é uma técnica integrativa complementar reconhecida pelo SUS e pela Organização Mundial de Saúde. Ele possibilita uma restauração do equilíbrio através da regularização das funções vitais do corpo, harmonizando tanto o campo mental quanto o emocional. E ele foi sistematizado no Japão por Usui Sensei e aos poucos foi difundido para o resto do mundo. E para se tornar reikiano existem 3 níveis. Inclusive, Mikao, né, ele também trouxe para nós aí como contribuição os 5 princípios com conteúdo, né? Tanto espiritual quanto conselhos para manter o estado físico, mental, emocional e espiritual mais saudável. Próximo. Como funciona o Reiki? Através da união da energia universal Rei com a energia vital Ki. O reikiano ele se torna capaz de aplicar energias pelas mãos, olhos, sopro, tanto presencialmente ou à distância. A partir do nível 2 é que se também começa a enviar Reiki à distância, auxiliando inclusive diversas enfermidades. Próximo. E aí o nosso tema, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre o que é medo, né? Acho que a própria imagem ela nos traz aí também uma reflexão, mas por si só ela também traz aí um conceito do que aquilo que nos assusta, né? Aquilo que nos causa um certo impacto, medo. E aí trazendo um comportamento aí da pessoa, né? Um comportamento humano, olhando para trás, mas ao mesmo tempo colocando um passo à frente na intenção de sair, né? Desse medo. Por favor, o próximo slide. O medo, ele é uma sensação gerada a partir de situação de perigo, né? Na verdade, aquela imagem anterior, ela também estava representando
essa situação, ou da preocupação de que algo aconteça de forma contrária ao que estava previsto, né? Ela pode causar o estresse, a ansiedade, sensações de luta ou fuga, luta para enfrentar a situação e fuga para ficar bem longe delas, que inclusive na imagem anterior também trazia, né, uma intenção, pelo menos no movimento da pessoa, lá daquela imagem, no movimento de seguir em frente, mas de uma certa forma não conseguindo ficar naquele ambiente. E essa figura também, né, o quanto as sobrancelhas saltadas, os olhos arregalados e uma expressão aí de medo, gerando aí um certo perigo, preocupação. Próximo slide. Em algum momento, todos nós sentimos medo. O medo, ele nos acompanha durante todas as fases da vida. Pode ser de um objeto, um animal, uma pessoa ou situação. Só que quando esse sentimento torna-se excessivo, é sinal de que algo está errado. O medo, ele também isola, congela a nossa ação, reduz a qualidade de vida e faz do percurso da vida uma caminhada cheia de incertezas e dores. Próximo. E aí tem o medo exagerado, né? Para a ciência, é um tipo de distúrbio psicológico quando o medo ele é exagerado e traz uma sensação de repulsa, um medo persistente e incontrolável de algo específico ou que determina uma situação. Esse pavor pode ter sido causado por um trauma do passado ou ainda não ter uma causa aparente. Próximo. Sintomas variam, eles variam e vão além do desequilíbrio emocional. Pode apresentar aí taquicardia, boca seca, tremores, dificuldade para respirar, ataques de pânico, sudorese, ansiedade e sentimento de incapacidade. O medo, o medo ele também traz. O medo, estima-se inclusive que 20% da população mundial ela sofre de algum tipo de fobia. E os sintomas variam e vão além desse desequilíbrio emocional, que é todos esses sintomas que foram apresentados aí agora. Próximo slide. E aí nós vamos falar um pouquinho aí dos principais tipos de fobias. Na verdade, existe uma centena de tipos de fobia, mas nós vamos falar aqui apenas os 10 tipos de fobia, que provavelmente deve ter conhecimento as pessoas, mas por esses que eu vou estar citando aí. Um deles é a claustrofobia, que são ambientes fechados, né? Na verdade, são ambientes fechados e o principal medo é a claustrofobia, que é voar de avião e até entrar em um elevador, uma tarefa quase impossível. É uma incapacidade da pessoa realizar também exames de ressonância magnética, sudorese. Os sintomas são de sudorese, boca seca e aumento dos batimentos cardíacos, são bastante comuns nesse caso. O próximo é a agorafobia, né? Que traz aí a questão do local em multidão. A agorafobia é a pessoa sente um medo excessivo e irracional de permanecer em um local, seja aberto ou fechado, com uma multidão. E os sintomas típicos, inclusive, são a ansiedade, a taquicardia e até o síndrome do pânico. A próxima também é a aracnofobia. Uma pequena aranha pode até tirar um fóbico de um determinado local em segundos. É o medo de ser picado ou simplesmente tocado por uma delas.
pode levar ao descontrole emocional. Uma crise de pânico. E a causa pode estar, inclusive, ligada a um evento traumático ou até mesmo a ser hereditário. Nicotofobia. A maioria das crianças sente medo do escuro. Mas, porém, conforme vão crescendo, esse temor ele vai deixando de existir. Menos para o nicofóbico. A pessoa ela sente-se extremamente insegura e amedrontada em locais escuros e de difícil visibilidade. Normalmente, essa fobia está ligada a um evento traumático da infância. Glossofobia, né? Peraí, eu estou pulando aqui. Acrofobia, que tem a ver com a altura. Prédios muito altos, roda gigante, mirantes ou um salto de paraquedas intimidam qualquer pessoa. Porém, olhar pela janela de um prédio pode ser algo impossível para quem sofre dessa fobia. Descer em uma escada pode até provocar tontura e vertigem no paciente ou na própria pessoa. Glossofobia, falar em público. Muitas pessoas sentem um frio na barriga ou até nervosismo ao falarem em público, principalmente quando se trata de uma palestra ou apresentação que envolve uma grande audiência. Por outro lado, para o fóbico, essa situação pode apresentar um aumento de pressão arterial, voz trêmula e dificuldade de concentração. A glossofobia é o medo de falar em público. Próximo é a hematofobia, tem a ver aí com sangue, né? O hematofóbico é o medo irracional e exagerado de sangue e tudo que envolve agulhas, cortes, exames, até mesmo hospitais, clínicas ou uma simples cadeira de dentista. Tanafobia. Para quem sofre de tanafobia, é ir ao funeral, por exemplo, é algo impensável. Está relacionado ao assunto com caixão, doenças, dor, que tem a ver aí com a morte, né? A perda. E a aerofobia. A aerofobia leva uma pessoa a crer que o avião vai cair e, por isso, ela sofre durante todo o trajeto. Aliás, o medo já começa com bastante antecedência. Normalmente, a pessoa já apresenta sintomas típicos de fobia dias antes do embarque, ou seja, sofre por antecipação. Esses são os principais 10 tipos de fobia, né, que são mais conhecidos. Próximo slide. E aí se traz aí os tratamentos para fobias, né? Um deles é a terapia cognitiva comportamental. O objetivo dessa terapia, inclusive, é encontrar a causa e fazer uma espécie de correção das formas distorcidas do pensamento e emoção referente ao esse medo. Então, tem a ver aí com o pensamento e com a emoção. O quanto o pensamento pode nos controlar, né? Nos trazer aí uma fobia. Tem também a hipnoterapia, que é um dos tratamentos também. É uma técnica terapêutica que utiliza a hipnose para descobrir a origem do medo e levar o paciente a reviver o trauma por meio do transe. Medicamentos, né? Ou seja, utilização de drogas capazes de controlar os sintomas físicos. E lembrando-se que todas as fobias, sem exceção, elas exigem um tratamento, mas nós temos aí também os recursos da terapia integrativa, que aí a gente pode pensar também, né, na questão do Reiki, que é um dos nossos tratamentos aqui, mas também temos outros recursos de tratamentos dentro da terapia integrativa. Podemos
passar aí e falar mais especificamente com relação ao Reiki como tratamento. Bom, nós vamos falar um pouquinho aí, né, sobre os benefícios do Reiki, né? Primeiramente, o Reiki ele promove o relaxamento profundo, ele alivia o estresse e a ansiedade, ele promove o alívio da dor, o alívio da tensão muscular, ele também traz aí uma paz na mente, no corpo, aumenta a taxa de recuperação de ferimentos, energiza e equilibra o corpo todo, né, todos os chakras, inclusive, fortalece o sistema imunológico. E aí, olhando um pouquinho para o ciclo, aí para esse círculo, né, ao lado, nós temos aí, pensando, né, num primeiro momento, identificação do medo, né, nós falamos daquelas outras terapias, né, daquelas outras formas de tratamento, mas vamos falar mais especificamente aí, enquanto Reiki, que o primeiro passo, inclusive, é também identificação do medo, né? A gente pode localizar o medo em determinados chakras, né? Que nós vamos falar logo adiante, no próximo slide, mas aqui nós vamos pensar aí num caminho, né? A gente primeiro identifica o medo, né? Dentro aí de uma demanda que a pessoa possa trazer, né, num breve relato, uma breve anamnese, né, dependendo como é aí a condução do Reiki. E aí tem aí depois aplicações de Reiki, que aí a pessoa ela pode solicitar também aí a aplicação de Reiki, seja para um grupo, né? Nós aqui enquanto ambulatório integrativo e temos aí a meditação, o Reiki à distância, pode ser solicitado, e a própria pessoa, né, enquanto reikiana, ela já pode também ir fazendo a sua autoaplicação, seja num horário, no período da manhã ou noturno, já como um hábito que a pessoa já tem enquanto reikiano, mas favorece aí trazendo todos esses benefícios que foi falado aí em todos esses benefícios que ele traz aí para um equilíbrio. Tem também a possibilidade de solicitação do envio do Reiki à distância, quando a pessoa não é reikiana, inclusive, ela pode também pedir um Reiki à distância. E uma das coisas que nos traz aí, que é muito importante, inclusive, né, é o quanto o Mikao, né, o Zui, ele acreditava nos 5 princípios, né, que nos traz aí um ensinamento, um aprendizado para que possamos nos rever e nos olhar no dia a dia, né? Que seria somente por hoje, não te preocupe, né? Que tem a ver também de acalmar esse mental. Somente por hoje não te aborreças. Somente por hoje honra teus pais, professores e amigos. Somente por hoje trabalhe honestamente. E somente por hoje demonstra gratidão com todos os seres vivos. Na verdade, aí toda uma filosofia que nos leva a olhar para dentro, né? E nos rever o tempo todo como nós estamos lidando com as nossas questões internas e com o externo, promovendo também aí um equilíbrio. Seguindo o próximo slide. E aí, localizando, né? Nós temos aí o chakra básico, né? Na verdade, o chakra básico, quando ele está bloqueado, ele tem as características negativas, né? Algo que pode acontecer, que seria uma estagnação na vida, através do medo, inclusive. O medo, né? Ele, na verdade, ele isola, ele pode isolar, ele congela a nossa ação, ele reduz a qualidade de vida e faz o nosso caminhada aí cheio de incertezas e dores, o quanto isso pode interferir e estagnar o nosso caminho. E o chakra básico, ele tem aí como fonte a sobrevivência, a autoafirmação, a autopreservação, e afetado aí, localizando inclusive o medo nas glândulas suprarrenais,
órgãos afetados que são a bexiga, pode ser a bexiga, a coluna vertebral, os sistemas muscular, ósseo, imunológico, urológico, algo para nos atentar aí também para o nosso autoconhecimento. Enquanto reikiano, nós também estamos buscando aí esta consciência, né? Esse autoconhecimento através até de nos rever onde estamos manifestando aquele pensamento, de que forma, em que momento, mas também no nosso corpo físico, para nos alertar. Inclusive, a identificação do medo, né, nós precisamos compreender a sua causa e condição em que ele se apresenta, onde ele surge, onde ele se manifesta, em que partes do corpo a gente pode sentir esse medo, como é que ele se manifesta fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Tem também aí o chakra cardíaco, né? Pensando aí na sua autoaceitação, ele é localizado aí na glândula timo, ponto de união de todas as energias do organismo. Os órgãos afetados é o coração, o sangue, o nervo vago e sistemas circulatório, linfático, imunológico. E isso também faz com que nós possamos também começar a localizar aonde tudo tenha começado e como nós podemos também fazer a nossa aplicação enquanto reikiano e mesmo se não somos reikiano, num tratamento, o quanto na hora do reikiano aplicando aí, preenchendo aí de reiki nos chakras, o quanto pode trazer essa harmonização. O tratamento da questão aí, né? Depois de ter identificado o momento que começou a sentir o medo, traz aí nós temos aí as 4 formas de tratamento que nós já falamos também, né? Podemos aí seguir finalizando aí dentro do que o Reiki pode nos proporcionar, o que ele pode nos auxiliar enquanto saúde, bem-estar, equilíbrio, e é uma possibilidade muito grande aí para o nosso autoconhecimento também. E aí, finalizando aí, né, com uma frase aí do Roberto Chachik, né, o medo ele reside no sofrimento tanto do passado e criador no futuro, né? Aquilo que eu não resolvi e que está em mim e que eu não consegui curar, eu tenho também a possibilidade de curar em outro momento, né? Mas no momento presente, mas não ficar olhando para um futuro que muitas vezes a gente acaba não saindo do nosso presente para olhar para o futuro e trazer, inclusive, desequilíbrios em outras áreas do nosso corpo também, né? Pensando aí nos chakras enquanto buscando aí o equilíbrio e o bem-estar. E quero agradecer também, gratidão aqui pela possibilidade de estar contribuindo também esse conhecimento e essa possibilidade de nos rever interiormente para também nos localizar dentro das nossas buscas. E fica aqui o nosso convite para a próxima palestra, que ainda não temos definido o tema, né? Mas estamos aqui todas as terças-feiras, no horário aí das 6 horas, para estar fazendo a nossa contribuição também.